Olá, amigo telespectador e internauta da TV Arte HD Rede TV+. Estamos chegando com mais um Esporte Mais, iniciando mais uma semana, e a gente traz no programa de hoje a disputa acirrada do Campeonato Brasileiro e ainda notícias dos clubes menores e das cidades. Agora no Esporte Mais. Iniciamos mais uma edição agradecendo a sua companhia aqui na TV Arte HD Rede TV+, e em nossas redes sociais, hoje transmitindo aí para várias cidades do nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá, começando a falar de Campeonato Brasileiro, destacando que só teve um jogo no final de semana, que foi o duelo dos Atléticos, o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, na Liga Arena em Curitiba. Vitória do Furacão por 1-0, golaço do Coelho, num chute de fora da área ainda no primeiro tempo. O Atlético Mineiro chega a 5 jogos sem vencer no Brasileirão e o Furacão dá uma respirada e sai da zona de rebaixamento, onde estava antes dessa partida. Vale lembrar que a próxima rodada, na quarta-feira, o Atlético empurrou para baixo o Fluminense, o Criciúma e o Juventude, que voltou para o Z4. O resultado não foi bom para o tricolor carioca. Vamos conferir os jogos aí da rodada de meio de semana. Vale lembrar que não teve demais jogos, em virtude da data FIFA dos jogos da seleção brasileira. As partidas da 34ª rodada começam quarta-feira, como é feriado da Consciência Negra, né? Dia de Zumbi dos Palmares em todo o país, feriado agora nacional. 11 da manhã tem Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. Às 16h30, RB Bragantino e São Paulo, mesmo horário para Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, e Criciúma e Vitória. Às 6 da tarde, jogo que interessa muito ao Botafogo, tem Bahia e Palmeiras. Às 19 horas, o Grêmio recebe o Juventude. No mesmo horário, o Cuiabá recebe o Flamengo. Às 9h30 da noite, um jogo importante, o líder Botafogo em campo contra o Atlético Mineiro. E o ruim para o Botafogo, embora o Atlético, né, esteja aí pensando mais na Libertadores, é que o time vive um momento complicado de derrotas num momento difícil do campeonato, embora o risco de rebaixamento seja nenhum, mas o time vai perdendo assim a chance de ficar na Libertadores do ano que vem, caso não ganhe a Libertadores desse ano contra o próprio Botafogo. Na quinta-feira, o Vasco recebe o Internacional em São Januário, e na sexta-feira o Fluminense tem um jogo difícil, vai chegar na rodada no jogo de sexta já sabendo como estarão aí seus adversários, secando todo mundo para tentar ganhar do Fortaleza em casa e dar uma respirada nessa terrível briga contra o rebaixamento. Bom, já que falamos do brasileiro da Série A e da briga para não cair para a Série B, vamos falar de quem está brigando para subir para a Série A e para não cair para a Série C. Então vamos lá. Primeiro, na parte de cima da tabela, a gente vê imagens do Santos, que foi campeão no sábado com os tropeços do Mirassol e Novo Horizontino. Aí entrou nesse domingo para jogar em casa contra o CRB e foi surpreendido, água no chope santista, 2-0 CRB. O CRB que com esse resultado escapa do rebaixamento. Bom, na parte de cima da tabela, o Mirassol e o Novo Horizontino têm 64 pontos, o Sport 63. Somente o Ceará e o Goiás ainda têm possibilidade de classificação. No caso do Ceará, ele vai jogar nessa segunda-feira à noite contra o América Mineiro em casa. Se o Ceará vencer, ele volta para o G4 e tira o Sport. O Goiás, ele ainda tem chances remotíssimas, mas para isso ele precisa torcer para o Ceará perder ou empatar com o América Mineiro, para chegar na última rodada ainda tendo chances matemáticas de classificação. Vamos agora para a parte de baixo
né, da Série B, onde os resultados do final de semana decretaram os rebaixamentos de Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Não tem mais jeito, esses 4 times já estão rebaixados, e o Botafogo de Ribeirão Preto, CRB e Chapecoense, que eram os mais ameaçados, conseguiram se manter na segunda divisão. Vamos falar agora das eliminatórias sul-americanas, e o Brasil empatou na última quinta-feira com a Venezuela fora de casa pela 11ª rodada e se manteve na 4ª posição com 17 pontos. A grande surpresa da rodada foi a vitória do Paraguai por 2-1 sobre a Argentina. Também na quinta-feira, o Equador venceu a Bolívia por 4-0. O Uruguai, num grande jogo, derrotou a Colômbia por 3-2. Jogaço de bola. E o Peru e Chile mostraram que realmente são os 2 times hoje mais fracos e se distanciaram ainda mais do sonho da Copa do Mundo ao empatarem no Peru por 0-0. Bom, antes de vermos um trecho da coletiva de Dorival Júnior após o tropeço com a Venezuela, vamos lembrar os jogos da 12ª rodada. Nessa terça-feira, Bolívia e Paraguai, Colômbia e Equador, Argentina e Peru, Chile e Venezuela, e o Brasil, um jogo difícil na Arena Fonte Nova contra a forte equipe do Uruguai. Por acá Jairo Robles de Sport 96.7 FM en Ciudad Bolívar. La pregunta tiene que ver con algunos de los cambios en el segundo tiempo. Con el ingreso de Martinelli, ¿buscaba usted refrescar un poco más la zona media hacia arriba en ataque o tratar de ir ganando un poco más de espacio en la zona donde Venezuela se vio mejor en la segunda mitad? Eu acho que ficou um jogo bem disposto, né? Porque nós trouxemos o Gerson, que é um meia característico para a função de volante. Tivemos uma boa troca de passes à frente da área adversária. Colocamos um atacante a mais para ver se conseguíamos, com um jogo de aproximação, infiltração por dentro, jogadas que pudessem nos proporcionar aí uma situação mais clara de gol. Nós tivemos o goleiro adversário numa noite fantástica, defendendo aí bolas muito bonitas, e com tudo que conseguimos criar, ainda assim nos faltou o detalhe principal, que foi a definição. Eu acho que, de um modo geral, um jogo bem disputado, um jogo franco, e eu volto a afirmar que, para mim, o resultado deixou um pouco a desejar pelo volume que nós colocamos ao longo dos 90 minutos. Tivemos um pequeno erro logo na virada do tempo, que nos custou aí muito caro, até porque se tivéssemos tempo para uma administração um pouco maior da partida, talvez tivéssemos encontrado soluções. Um prazer. Vamos conferir também trechos da participação do zagueiro Léo Ortiz, falando do seu retorno à seleção, e do lateral Abner. Confira. Boa tarde, primeiramente. Muito feliz de estar voltando à seleção brasileira. É a 4ª oportunidade que eu posso estar aqui. E acho que essa interação é sempre importante para poder crescer, não só com os jogadores ali que são mais vinculados ao Flamengo, principalmente, que é o meu clube hoje, mas também tive boas conversas com o Marquinhos, que é da minha posição, com o Danilo, que já é um jogador experiente aqui na seleção brasileira e que pode me agregar muito de experiências dentro e fora de campo, e que pode me fazer crescer como jogador. Acho que não existe uma idade limite para você absorver conhecimento, absorver crescimento, então sempre é muito importante vir aqui participar dos treinos, estar disponível à disposição do professor Dorival, mas também de absorver coisas que eu posso levar para minha carreira e crescer cada vez mais no meu clube também. Abner, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte.
Queria te perguntar sobre esse momento que você está vivendo aqui na seleção. Você chegou na data FIFA passada, o Arana era um cara que já estava aqui há mais tempo, mas acabou se machucando, e você teve a chance de ser titular, talvez naquele jogo contra o Chile, um jogo de maior pressão, porque a seleção precisava muito do resultado, e depois disso você ganhou uma sequência. Eu queria que você falasse como é que foi para você esse processo de se adaptar ao ambiente, de entender que você estava ganhando uma oportunidade no time titular e administrar todos esses sentimentos para não deixar essa ansiedade, essa pressão te atrapalhar. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Sim, vivo um momento muito especial falando individualmente. Um momento que eu esperava chegar há muito tempo. Como você disse, é um privilégio representar a seleção brasileira, a maior seleção do mundo. Cheguei até aqui fazendo trabalho no dia a dia e procuro estar fazendo isso todos os dias, né? Tive a oportunidade de estrear na convocação passada contra o Chile. Não sei se seria o titular, não sei se jogaria, mas estou tendo uma sequência de 3 jogos, está sendo importante para mim ter esses minutos, estar representando a seleção é muito bom. E acho que o trabalho está sendo construído, né? Tanto eu quanto a seleção está numa constante evolução. Acho que a gente está encontrando a nossa metodologia de jogo e acho que estamos evoluindo a cada jogo, sim. Vamos dar um giro agora de informações pelos clubes menores do Rio de Janeiro e também pelas cidades. Atletas de Magé brilharam no Campeonato Sul-Americano de Karatê, realizado no Caio Martins, em Niterói, no último dia 10 de novembro. A equipe magense trouxe para casa o total de 38 medalhas entre ouro, prata e bronze. O secretário de Esportes e Lazer, Geilton Câmara Lima, destacou a importância de investir nos jovens talentos da cidade. Temos aí os destaques: o Itambete, Pedro Garcia e Vitória Silva, cada um ficou com 2 ouros. A Ana Kese e Danilo Estevam ficaram com 1 ouro e 1 prata cada um. Aí nós tivemos a Giovana Maia, 1 ouro e 1 bronze, Ana Júlia, Igor Pen e Matheus Soares, cada um com 1 medalha de ouro, o Furacão e Heitor Silva, 2 de prata, e ainda brilharam Júlia Silva, Beatriz Freire, Maria Eduarda Costa, Emanuele Soares, Valentina Fonseca, Esther Ortman, Jorge Jimenez, Carla Souza, Leonardo Soares, Milene Nunes, Emily Costa, Juliano Silva e Matheus Oliveira. Somando aí as medalhas de todas essas feras, se chegou ao total aí de 38 medalhas para a equipe de Magé. O Campeonato Estadual de Seleções Sub-17 segue com uma parte complicada aí no tapetão. Numa das semifinais, Campos atropelou Queimados, depois de vencer por 3-2 fora de casa, goleou por 7-1 em casa no último final de semana e garantiu lugar na final. Já outra semifinal entre Mangaratiba e Macaé ainda depende de definições de tapetão. A princípio estava decidida aí a questão de Mangaratiba como adversário de Macaé, mas agora a situação está novamente relativa aí ao tapetão e não aconteceu o jogo previsto para o último sábado. Vamos falar agora do Campeonato Carioca Adulto Masculino, e Magé deu mais um passo importante para seguir as semifinais da competição, ganhando na última quinta-feira do 3 Rios Futsal em casa por 6-3. No sábado, o Vasco derrotou o Esporte Clube Correias por 3-0 e no domingo, Teresópolis, a Liga Teresopolitana, perdeu para o Futsal Volta Redonda em casa no Ginásio Pedrão por 2-1. O jogo Portuguesa da Ilha e Barra Mansa complementa a rodada nesta segunda-feira. Aí vai faltar uma rodada que será disputada a partir da quinta-feira para a definição dos classificados. Vale lembrar que nessa primeira fase em turno único, os times de uma chave enfrentam os da outra. Com isso, na chave A, a liderança é do Futsal Volta Redonda com 6 pontos e o 3 Rios, Futsal, Portuguesa e Correias, todos têm 3 pontos. Já pelo grupo B, Magé e Vasco com 9 pontos já estão garantidos. E está acontecendo também o Campeonato Adulto Feminino. No caso do feminino,
a liderança, a gente vê os resultados da terceira rodada, onde a líder da competição, a Hebraica Rio, venceu o Fonseca fora de casa por 4-1. O Serrano de Petrópolis foi derrotado em casa pelo Nova Elite por 6-5 e o Magé venceu a Liga Teresopolitana de Desportos por 2-0. A próxima rodada ainda não estava com a data definida, mas teria os jogos Nova Elite e Hebraica, Serrano e Liga Teresopolitana, Magé e Fonseca. A classificação, lembrando que os 4 primeiros avançam para a semifinal, hoje seriam Hebraica, Nova Elite, Serrano e Magé Futsal. E a seleção brasileira sub-20 está realizando um período de treinamentos em Teresópolis, na Granja Comari. E no final de semana, no sábado, dia 16, fez jogo-treino contra o Boa Vista Sub-20, ganhando por 4-2, com gols de Léo Derek, Ricardo, Luigi e Riquelme. Antes, a equipe do Brasil havia derrotado o Fluminense Sub-20 por 6-0. E nessa terça-feira, encerra esse período de treinamentos com o técnico Ramon Menezes, enfrentando o Sub-20 do Vasco. A Amarelinha se apresentou na cidade serrana na última segunda, dia 11, para dar início à última fase de preparação visando o sul-americano da categoria, que será disputado no Peru entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro do ano que vem. Vale lembrar que o Brasil é o atual campeão. Vamos falar agora da terceira divisão do futebol do Rio de Janeiro, a Série B1, em ritmo de semifinais. E nesse final de semana, o Atiçu ampliou a vantagem de uma das semifinais ao vencer o Pérolas Negras por 2-1. O jogo foi disputado no Estádio do Trabalhador, em Resende. Vale lembrar que com essa vitória por 2-1, o Atiçu poderá perder por até um gol de diferença na partida de volta às 15 horas no Nivaldo Pereira, em Austin, no próximo sábado, dia 23. Isso porque o Atiçu, por ter a melhor campanha na competição, leva vantagem de 2 resultados iguais. O primeiro gol do Atiçu saiu após um cruzamento da esquerda bem aproveitado por Zé Felipe, aos 16 minutos e 40 da primeira etapa, fazendo 1-0 para o Atiçu. Ainda no primeiro tempo, por volta dos 33 minutos, o camisa 8 do Build aproveitou um outro cruzamento da esquerda e, numa puxeta ali, num alabarismo, fez o segundo gol da equipe do Atiçu, ampliando a vantagem no Sul Fluminense. O time do Pérolas Negras diminuiu o prejuízo já bem próximo do final da partida, por volta aí dos 42 a 43 minutos, com o Felipe Augusto. E com isso, diminuiu um pouco a vantagem do Atiçu, mas o Atiçu vai para o jogo da volta como grande favorito para ficar com a vaga. Felipe Augusto, no contra-ataque, fez o gol que reacendeu algumas esperanças para o time do Pérolas Negras. Na outra semifinal, tudo igual no primeiro jogo entre São Gonçalo e Paduano. 1-1, jogo disputado no Los Lários, em Xerém, mesmo local do jogo de volta na sexta-feira, dia 22, às 15 horas. Vale lembrar que o Paduano joga pelo empate no jogo da volta para avançar. Já o São Gonçalo precisa vencer por qualquer placar. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o atacante Anderson chegou a abrir o marcador para o time do Paduano. Recebeu uma bola pela esquerda e chutou cruzado para abrir o placar e aumentar a vantagem do Paduano naquele momento, já que o Paduano joga por 2 resultados iguais. E caso vencesse a partida, poderia até perder por 1 gol no jogo de volta. Mas tivemos aí o gol do Anderson, que abriu o marcador. Mas o São Gonçalo foi buscar o empate por volta dos 14 minutos e 40 segundos
do segundo tempo. O Rodriguinho foi lançado no meio da zaga, com muita categoria o lançamento. Ele apareceu bem nas costas dos zagueiros do Paduano e finalizou de direita para deixar tudo igual. O placar final de 1-1, como dissemos anteriormente, joga aí novo empate, a vantagem do Paduano, mas o São Gonçalo segue vivo na disputa. Vamos falar agora da Série B2, a 4ª divisão do futebol do Rio de Janeiro, que teve na última quinta-feira definição da sua fase de classificação, a Taça Maracanã. O Campo Grande venceu o Zinza por 3-2 na última rodada e dessa maneira somou o maior número de pontos, terminando com 26 pontos, líder isolado, e teve direito a dar aí a volta olímpica com a Taça Maracanã após a vitória sobre o Zinza. Tivemos ainda o acesso à Série B1 para 2025, definidos os outros 3 times, além do campeão Campo Grande. O Bom Sucesso, que venceu o Niteroense por 2-1. Também o Niteroense, apesar da derrota, avançou. E o Carapebus, que goleou o 7 de abril por 4-0. Por outro lado, foram rebaixados os times do Rio, São Paulo e Magiense. O Magiense, que se despediu da competição, vencendo o Rio de Janeiro por 2-1 em Xerém, mas lamentavelmente ficou na lanterna da competição e irá disputar a Série C no ano que vem. Definido o acesso, teremos aí na próxima quarta-feira os jogos de ida da semifinal. Carapebus e Campo Grande, Niteroense e Bom Sucesso, para ver quem segue na disputa para ser o campeão da Série B2. E para fechar, a gente fala do futebol feminino. Começou a decisão do Campeonato Carioca e no primeiro jogo tudo igual, 1-1. A gente vai conferir os gols com a narração da Flu TV. Mas é aquela história, né? A TV do clube geralmente tem uma certa tendência na narração dos gols. É até curioso aí para a gente ver. A gente assiste algumas imagens dessa partida, né, do primeiro jogo. E vale lembrar aí que teremos outro jogo equilibrado em breve. E a expectativa realmente é de um Fla-Flu muito disputado aí para essa partida de volta, né, do campeonato de futebol feminino. Vale lembrar que se houver novo empate no jogo de volta, pênaltis, e quem vencer será, durante o tempo normal, será o campeão. O jogo acontece na próxima segunda, dia 25, às 20 horas, novamente aí no mesmo estádio, o Luso Brasileiro, o estádio da Portuguesa da Ilha do Governador. Vamos conferir aí os gols da partida. Vem aí a Jucinara para a cobrança, pé canhoto, na cobrança da falta, bem colocada! Gol do Flamengo, Jucinara! Na cobrança da falta, ela já tinha tido uma cobrança muito boa, que a Letícia tinha feito uma grande defesa. Dessa vez a Letícia acabou falhando e a bola acabou entrando. Ela toca na bola, parecia inteira, né? Você vê a cobrança da Jucinara, mas não consegue mandar por cima. A bola entra lá em cima, na parte de cima da rede, né? Ela acaba saindo depois, mas a bola entrou. É gol do Flamengo, 1-0, gol de Jucinara Paz, o primeiro gol do jogo. Aí a bola dividida, vai ficar com a Mileninha. Domina a Mileninha, botou na frente pra Keké, ajeitou, a chance é boa, levantamento pra Keké! Gol! Do Fluminense! Bom, e agora nós vamos chegando ao final desta edição, agradecendo a sua audiência. Nós estamos iniciando mais uma semana e a gente lembra que os resultados desses jogos nós estaremos atualizando durante a semana também
no Plantão de Notícias e no Jornal Regional. E a gente volta com Esporte Mais já no final de semana. Obrigado a você pela companhia, obrigado nossa equipe técnica e até o próximo. Voltamos ao Cine Show, desta vez para falar da contagem regressiva para o sucesso de Wicked, que terá sua pré-estreia nas telas do Cine Show no dia 20 de novembro. Uma adaptação repleta de músicas cativantes e visuais impressionantes, que conta a história do Mágico de Oz, um sucesso. Outra grande atração é o tão aguardado Moana 2, o filme que conquistou uma legião de fãs com a jornada da corajosa jovem pelos mares do Pacífico. Retorna em Moana 2 com novas aventuras e mensagens inspiradoras para toda a família. A pré-venda dos ingressos começa no dia 14 de novembro, com preços acessíveis. Imagine assistir esses dois grandes lançamentos com um combo desse de pipoca. E o melhor, para você que também gosta de economizar, esses dois filmes também estão em cartaz às segundas e terças. E nesses 2 dias você já sabe que pode economizar aqui no Cine Show, com um mega desconto. Ingressos a R$ 12,00, com direito a uma mega estrutura. Cinema igual a esse só nas grandes capitais. Que privilégio ter o Cine Show aqui em Rio das Ostras. Então, nós temos 4 salas premium, né? Que a gente preza pelo maior conforto possível, mas o nosso carro-chefe é a sala Gold do Cine Show. Poltronas são com bandejas individuais. Só que o grande diferencial dela é que ela é totalmente reclinável, ou seja, elétrica. Ela literalmente vira uma cama para você ver o filme deitado. Nessa sala ela é totalmente climatizada, ou seja, nós temos 4 ar-condicionados para deixar ela no maior conforto possível. E a tela dela é bem maior que as outras demais salas. As nossas projeções são todas de laser. A gente tem o mais alto nível de tecnologia nessa questão. As outras salas, normalmente, de outros cinemas, é de xenon, é uma lâmpada normal. Nossa projeção é totalmente a laser. Vale ressaltar que a projeção a laser do Cine Show nas salas tem a melhor tecnologia do mundo. Imagens com altíssimo brilho. Eu acho maravilhoso, Adriano, porque é super confortável, né? Esse veio para ser um diferencial aqui na cidade. E aí a sala Gold, a gente pode deitar, ver o filme confortável, trazer as crianças. Então, assim, pra gente é maravilhoso. Toda hora a gente tá aqui. Inaugurou, Adriano. Super legal, principalmente a sala Gold. Ajuda a gente bastante na coluna. Tá super legal. Foi um diferencial para nós aqui em Rio das Ostras, esse cinema. Trouxe as netinhas e a minha nora, que hoje é terça-feira. Una vida de cruzeiro dá emoções, porque ele inclui tudo o que você precisa para se sentir bem. O passageiro brasileiro, quando embarca aqui, hóspedes brasileiros, quando embarca aqui, o navio vibra de emoção, vibra de felicidade. São as pessoas que têm muita felicidade e gostam de aproveitar a vida. O número de pessoas que você leva para vários lugares, os empregos que você gera ao redor e o desenvolvimento. O Brasil tem esse potencial para cruzeiros maravilhoso. O turismo é uma chave de desenvolvimento econômico, social, cultural. Então, falar de turismo pode ser busca de solução global. Traz saúde, né? E traz também muita diversão. E, claro, economicamente nem se fala. A cidade agradece, o país agradece. Cruzeiro, tudo muito bom. A gente entende como é importante, né, para trazer mais turistas para as cidades. A movimentação de turistas é enorme, então com certeza movimenta a economia, circula dinheiro, né? E além de gerar empregos para, não sei, muitos mil trabalhadores que devem ter nesse navio, é super importante para o país, com certeza.